Vidas que Falam, todas as manhãs com Nicodemos Neves. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Isaías 50, verso 4. Que bom, que privilégio estar contigo toda manhã para estudarmos juntos a palavra do Senhor. É assim que nós podemos crescer, nós podemos cada dia conhecer melhor a vontade do Senhor. Vamos louvar o Senhor através da oração. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Tu nos despertaste e nos concedeste o privilégio de alimentar do teu pão celeste. Fortalece-nos e anima-nos com a certeza da tua palavra. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. O tema de hoje diz anjos protetores. Esta é a história de Pedro, que foi preso a mando do rei Herodes. E nesta história vemos como Deus operou a favor do seu servo, porque ainda não era o tempo para que ele depusesse as armas. Em Atos dos Apóstolos 12, verso 11, diz: E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes. A igreja de Deus estava sendo perseguida pelos próprios judeus. Aqueles que deviam receber Cristo, receber o Evangelho, estavam perseguindo o Evangelho. E o Império Romano, que estava sob o governo na altura, estava colaborando. O dia para a execução de Pedro foi finalmente marcado, mas ainda as orações dos crentes ascendiam ao céu. E enquanto todas as suas energias e simpatias eram suscitadas em fervorosos pedidos de auxílio, anjos de Deus estavam a vigiar o apóstolo prisioneiro. A importância da oração é fundamental em tempo de crise, e não só. Em todo tempo a oração é fundamental, mas muito mais em tempo de crise. Herodes tomara desta vez precauções dobradas para evitar toda a possibilidade de escape. Pedro tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados, que em diferentes vigílias o guardavam dia e noite. Dia e noite. Veja só quantos soldados para guardar um servo de Deus. Às vezes Deus é tão especial, Ele faz coisas tão maravilhosas. Ele permite situações chegarem ao nível que aos olhos humanos é impossível, para Ele poder mostrar que para Ele não há nenhuma impossibilidade. Esse é o nosso Deus. Em sua cela foram colocados entre 2 soldados ligados por 2 correntes, cada uma presa ao pulso de um dos soldados. Não podia mover-se sem o conhecimento deles, com as portas da prisão firmemente seguras e uma forte guarda diante delas. Toda a possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava excluída. Mas os extremos do homem são a oportunidade de Deus. Quando o homem vai a um extremo, pensando que ele está seguro e confiante, Deus começa a fazer o seu trabalho, mostrando que acima dele está um Deus todo-poderoso. Nem Satanás pode impedir a obra de Deus. Herodes estava a levantar a sua mão contra o Onipotente e deveria ser totalmente derrotado. Assim será no final do tempo, quando as hostes do mal, junto aos poderes dos homens civil e religioso, se levantaram contra o Onipotente para perseguir o povo de Deus, será derrotado. É isso que o livro de Apocalipse nos diz. A besta e o falso profeta e o dragão e toda a sua confederação serão derrotados. Por isso não adianta confiar nos homens, não adianta confiar nos poderes políticos e religiosos que estão se levantando hoje, querendo impor leis que obrigarão os homens a guardar as suas vontades e não a vontade de Deus. Aplicando o seu poder, Deus estava prestes a salvar a vida preciosa, cuja destruição estavam os judeus tramando. Eram próprios judeus que estavam tramando a destruição de Pedro, porque estavam pregando sob o poder do Espírito Santo o Evangelho de Cristo ressuscitado, Cristo crucificado,
Cristo Redentor. É enviado do céu um poderoso anjo para libertar Pedro. Os principados e potestades do céu estão observando a luta em que, sob circunstância aparentemente desanimadora, os servos de Deus se acham empenhados. Anjos estão observando. Eles estão prontos para auxiliar. Novas conquistas estão sendo conseguidas, novas honras ganhas. Ao saírem os cristãos arregimentados em torno da bandeira do seu Redentor para combater o bom combate da fé. Por isso não tenhamos medo de abrir a nossa boca, de falar a verdade, de pregar o Evangelho, de anunciar contra a besta e os falsos profetas, de anunciar contra essa coligação satânica que está se levantando no mundo, o ecumenismo e ecumenismo e ecumenismo, duas coisas diferentes. Tudo que está se levantando hoje para se opor à palavra de Deus e à lei do Senhor, não tenhamos medo, porque temos seres magníficos em poder ao nosso redor. Todos os anjos celestiais estão ao serviço do humilde e crente povo de Deus. E ao entoar o exército dos obreiros do Senhor, seus cânticos de louvor aqui na terra, o coro celestial une-se com eles no louvor a Deus e a seu Filho. É assim que acontece. Cada verdadeiro Filho de Deus tem a cooperação dos seres celestiais. Exércitos invisíveis de luz e poder auxiliam os mansos e humildes que creem nas promessas de Deus e as reclamam. Por isso que quando o grupo de crentes estavam orando e reclamando as promessas de Deus, anjos foram enviados para libertar o servo de Deus na prisão. É o mesmo que acontece. Hoje Satanás está procurando destruir os grupos de crentes que se oram. Ele está trabalhando por meio de intriga, confusão, rixa entre os membros para que não haja orações ascendendo ao céu. Mas aqueles que estão fiéis estão orando. E anjos do Senhor estão prontos para auxiliar. Querubins, serafins e anjos magníficos em poder. Eu me empolgo com essas palavras. Estão à destra de Deus, sendo todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, verso 14. Você crê na salvação? Você crê que hás de herdar a vida eterna em Cristo Jesus? Creia nas promessas de Cristo e reclama. E tenha certeza que anjos de Deus, aqueles poderosos, magníficos em poder, que a ordem do Senhor, um pode destruir milhares daqueles que são inimigos de Deus, estão guardando, estão te protegendo. É só avançar. Vamos avançar com fé, vamos avançar com confiança, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para alcançar almas ao nosso redor, nas cidades, nos bairros, nas ruas, pregando a palavra do Senhor, nas redes sociais. Você que tem medo de pôr a palavra de Deus na rede social e tem perdido o teu tempo só colocando o teu corpo, tuas fotos, tuas imagens, decida estar do lado de Cristo, porque o Senhor não vai permitir que o inimigo te toque, a não ser que o Senhor queira ser glorificado, ou tem algum objetivo principal que é glorificar o seu nome. Nada que acontece contigo que não escapa aos olhos do Senhor. Tudo o Senhor está controlando e anjos do Senhor estão aqui para te proteger. Que o Senhor te abençoe, tenha uma boa terça-feira na presença do Senhor, com confiança e fé no amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.